Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós estamos estudando a respeito dos beneficiários, do regime geral de previdência social, tá certo? E conceituamos já os segurados obrigatórios, os facultativos, os dependentes, mas assim, a gente está indo aos poucos, né? Você deve ter percebido isso. Primeiro nós falamos sobre os dependentes, depois sobre os empregados domésticos, né? Trabalhador avulso, segurado especial. E agora nós vamos falar sobre um bem interessante também, bem especial, que é o contribuinte individual, ok? Bom, antes de falar do contribuinte individual, como na verdade vai ser a nossa última aula aqui referente a esses tipos de beneficiários, na verdade depois a gente vai falar bastante ainda sobre eles, né? Contribuição, essa coisa toda, mas não especificamente quem são, como são exatamente, né? Então, esse último slide aqui, ó, que a gente vai ver, isso, sobre quem são os beneficiários. Como nós falamos, ó, beneficiários são os dependentes e também os segurados. Os dependentes são os descendentes, ou seja, companheiro, companheira, esposo, né, esposa, tá certo? Cônjuge, que a gente chama, né, evidentemente. Os filhos não emancipados, menores de 21 anos, de qualquer condição, ou inválidos, ou com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Também vale lembrar que os enteados e o menor tutelado também se enquadra aqui, ok? Nós temos os ascendentes são os pais, e os colaterais que são os irmãos, né? O irmão não é emancipado de qualquer condição, tá certo? Ok? Menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual ou mental, tá certo? Lembrando que quando você tem uma classe, a outra classe deixa de ter direito ao benefício. Então, se eu tenho alguém da classe 1, a classe 2 e a classe 3 não terá benefício de forma alguma, ok? Se dentro da mesma classe você tem vários membros dentro de uma mesma classe e um membro desse deixa de ter direito ao benefício, aquela cota que era para aquele membro vai ser dividida para os outros e assim por diante, até se extinguir completamente aí o benefício, ok? Os segurados, nós temos os segurados obrigatórios, nós já falamos sobre eles, né? Nós temos aí o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Além disso, nós também temos o segurado facultativo. Só que nessa aula nós vamos estudar a respeito do contribuinte individual. É esse cara que a gente vai trabalhar agora. Tá bom? Contribuinte individual. Bom, contribuinte individual. É a categoria de segurado criada pela Lei 9.876/99, reunindo as antigas espécies de segurados empresário, autônomo e equiparado autônomo. Antigamente nós tínhamos isso, né? Empresário, autônomo e equiparado autônomo. Aí colocaram tudo junto como contribuinte individual. Eu acho que fizeram certo, foi bem melhor mesmo, tá? Bom, vamos lá. Quem vai ser o contribuinte individual? A pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, tanto faz, em área, olha só, aqui tem uma coisa que você precisa guardar, ó, em área superior a 4 módulos fiscais. Você deve se lembrar que na aula de segurado especial nós comentamos que para ser segurado especial tinha que trabalhar em atividade agropecuária, mas tinha que ser em área não superior a 4 módulos. Aqui já fala diferente, aqui fala em área superior a 4 módulos, tá? Ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda quando deixar de satisfazer as condições de segurado especial. Claro, se ele deixar de satisfazer as condições de segurado especial, consequentemente passa a ser contribuinte individual, tá? Você vê que lá tem algumas condições, por exemplo, aqui fala em área inferior a 4 módulos. Então, tudo bem, pode até ser inferior a 4 módulos, mas se ele perder alguma condição de segurado especial, ele passa a ser contribuinte individual. Por exemplo, lembra
atividade turística, que era no máximo 120 dias, vamos supor que ele explore mais de 120 dias a atividade turística. É um exemplo, mas no caso aqui, como está falando de agropecuária, vamos supor que ele pode utilizar 120 dias por pessoa por ano a atividade agropecuária, ter alguém para ajudar ali naquela labuta, né? Se tiver mais do que isso, deixou de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual, ok? Também a pessoa física, proprietário ou não, que explora atividade de extração, olha só, mineral, como por exemplo o garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, ou seja, mesmo que não seja de forma não contínua, a extração mineral, por exemplo, o garimpo, vai ser considerado contribuinte individual, ok? Legal. Também o ministro de confissão religiosa. Isso aqui eu acho que você já sabe, porque nós já resolvemos, acho que umas 2 questõezinhas que caiu isso aqui, né? Mas perguntando, na verdade, a exceção, alguma coisa assim. E ministro de confissão religiosa é contribuinte individual, hein? Tá bom? E o brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional, do qual o Brasil é membro. Ó, o brasileiro civil. O brasileiro civil que trabalha no exterior para o organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Tá bom? Então, ainda que lá domiciliado e contratado, ele trabalha no organismo oficial lá fora, no exterior, tá vendo? Essas são as diferenças. Se fosse no Brasil seria diferente, seria empregado, mas é no exterior, tá bom? A não ser que ele seja coberto por regime próprio de previdência social, aí, evidentemente, ele não vai se enquadrar no regime geral de previdência social. Lembre-se que aqui nós estamos, na verdade, enquadrando pessoas no regime geral de previdência social, tá? Então, esse brasileiro que trabalha no exterior, ele vai ser contribuinte individual, a não ser que ele seja coberto por regime próprio de previdência social, ok? Vamos lá. O titular de firma individual, aqui, ó, titular de firma individual, urbano ou rural, o diretor não empregado, olha a diferença, tá bom? Porque empregado seria o diretor empregado, aqui é um não empregado. O membro de conselho de administração vai ser também contribuinte individual de sociedade anônima. O sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente, o sócio cotista, ou seja, qualquer tipo de sócio até então, né, que recebam remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural. O associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, tá bom? Associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico, olha só, o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Então, síndico, administrador, ele também vai ser considerado o quê? Contribuinte individual, desde que recebam, claro, remuneração. Tudo bem? G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, olha só a diferença, hein? Para ser empregado deveria ser não eventual, mas para ser contribuinte individual vai prestar serviço em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego, ou seja, não vai ter uma relação de emprego com aquela empresa. Tá certo, gente? Sem relação de empresa. Ó, sem relação de emprego, tá vendo? A pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que tem um negócio próprio, né? Mesmo que seja um negócio pequeno, na sua casa mesmo, está exercendo uma atividade econômica, tudo bem? Então, logo, essa pessoa, evidentemente, ela passa a ser um contribuinte individual, tá vendo? Com fins lucrativos ou não, ok? Ou seja, gente, na verdade, o que acontece? Todo mundo que não se enquadra como empregado, segurado especial, né? Que é a trabalhador avulso, tá certo? Empregado doméstico, passa a ser o quê? Passa a ser um contribuinte individual, tá ok? Então vamos lá aqui no nosso mapinha mental.
Nosso mapa mental, para ser contribuinte individual, vai ser o quê? Pessoa física. Primeira coisa, evidentemente que essa pessoa física vai trabalhar em atividade urbana, mas também rural, viu? Aqui no mapinha não tá, mas olha só, sempre tá falando aqui, ó, urbano ou rural, tá? Só pra gente não fazer confusão. Vai trabalhar para uma ou mais empresas, ó, várias empresas, tudo bem? É genérico, o contribuinte individual é genérico, por quê? Porque tudo que não se enquadra nas outras classificações, ele vai ser contribuinte individual então, tá certo? O resto, o que não se enquadra em nenhuma outra classificação, será contribuinte individual. Antes ele era chamado de empresário autônomo ou equiparado a autônomo, tá? Ele é um trabalho eventual, ou seja, é por um período contingencial, né? Não é contínuo, ele quer dizer, né? Sem relação de emprego e trabalha por conta própria, tá vendo? Ó? Não tem uma relação de emprego com uma empresa, tal. Ele trabalha por conta própria, ok? Contribuinte individual, também nós temos outros exemplos aqui, ó. A diarista é considerado um contribuinte individual, o taxista e o médico residente, olha só que interessante, tá? O síndico e o administrador também vai ser considerado contribuinte individual, eleito, ou administração condominial, ele vai ser remunerado ou isento de taxa de condomínio, tá? Também o associado eleito para direção em cooperativa, associação ou qualquer outra entidade. E também o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente, o sócio cotista remunerado, tá bom? O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial, onde o Brasil seja membro efetivo, mesmo que lá domiciliado e contratado, salvo se tiver algum regime próprio. Falamos sobre isso, você lembra? Se for para a União, ele é empregado, tá? Toma cuidado com isso. Se não for para a União, então vai ser contribuinte individual. Motivo, não pode atribuir empregador à pessoa jurídica estrangeira. Religioso, retribuição para o seu sustento, sem remuneração ou sem lucro, ele vai ser contribuinte individual. Titular de firma individual, urbano ou rural, tá certo? Vai ser considerado o quê? Contribuinte individual, tudo bem? E diretor não empregado, membro de conselho de administração de sociedade anônima, também vai ser contribuinte individual. Beleza, galera? Até aqui tudo bem? Olha só. Também, contribuinte individual, equiparado à empresa para fins previdenciários que recolhe seu e dos seus empregados, tá? Atividades de extração mineral, agropecuária e pesqueira. E também garimpo, com ou sem auxílio de empregados. Tudo bem? E, claro, aquelas pessoas que não se enquadram como segurado especial, que exercem essas funções, mas por algum motivo perdeu a qualificação de segurado especial, vai ser contribuinte individual, tá bom? Ó, agropecuária ou pesqueira com empregados, se não especial ou preposto. Se não for especial, logo vai ser contribuinte individual. Proprietário ou não, permanente ou temporária. Tá certo, galera? Assim nós matamos, então, a parte de teórica do contribuinte individual. Novamente falo para você, se você por acaso não entendeu, volta, assista essa parte quantas vezes for necessário, ok? Por quê? Porque agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver questões de provas anteriores. Acompanhe comigo então a primeira questãozinha, galera. Olha lá, a primeira questãozinha já está aí no seu quadro. Concurso da organizadora IESES 2014, TJ do Mato Grosso do Sul, para titular de serviços de notas e de registros. E a questão diz assim: o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada de congregação de ordem religiosa poderá buscar a condição de segurado da Previdência Social de que maneira, gente? Alternativa A, empregado doméstico. B, contribuinte individual. C, trabalhador avulso. Ou D, segurado especial. É isso aí. Parabéns para quem respondeu. Alternativa B, contribuinte individual. O ministro de confissão religiosa, o religioso aqui, né, que ele está dizendo, um membro de instituto de vida consagrada,
ou congregação, ordem religiosa, não importa aqui no caso, vai ser considerado contribuinte individual. Ok, galera? Vamos caminhar. Próxima questão. Questão que caiu no concurso da CEPERJ 2014, quer dizer, uma questão super recente também, né? Lembrando que nós estamos em 2015, então é uma questão recente, né, pessoal? Para assistente previdenciário. A questão diz assim: conforme estabelece a lei federal que regula as prestações previdenciárias do regime geral de previdência, é considerado contribuinte individual o... Vamos lá. Alternativa A, pescador artesanal. B, extrativista. C, ministro de confissão religiosa. D, agricultor familiar. Ou E, diretor de empresa. Qual o gabarito, galera? É isso aí. Parabéns para quem respondeu. Alternativa C, ministro de confissão religiosa. Pescador artesanal, extrativista, agricultor familiar. Esses serão o quê? Segurado, empregado... perdão. Esses serão... Deixa eu só mudar aqui minha caneta. Esses serão o quê? Segurado especial, né? Ó. Segurado especial, tá bom? Esses aqui, ó. Segurado especial, tá certo? O diretor de empresa aqui será o quê? Empregado. Ah, mas professor, não pode ser contribuinte individual? Para ser contribuinte individual, ele teria que ser o quê? Tinha que vir com a nomenclatura diretor não empregado. Aqui tá falando diretor de empresa. A gente pode entender como empregado, tudo bem? Ok? Vamos lá. Caminhando. 3. CESP 2008 e INSS, técnico do Seguro Social. Olha lá, galera. Questãozinha aí para técnico do Seguro Social. Diz assim a questão. Miguel, civil, brasileiro nato, que mora há muito tempo na Suíça, então ele mora fora, né? Foi contratado em Genebra para trabalhar na Organização Mundial da Saúde, né? OMS. Seu objetivo é trabalhar nessa entidade por alguns anos e retornar ao Brasil, razão pela qual optou por não se filiar ao regime próprio daquela organização. Olha, ele não se filiou ao regime próprio daquela organização. Nessa situação, Miguel é segurado obrigatório da Previdência Social Brasileira na qualidade de contribuinte individual. Certo ou errado, galera? Certinho, né, pessoal? Opa, tranquilo aqui também, uma questãozinha tranquila aqui para nós, galera. Depois que a gente aprende é fácil, né? O Miguel é brasileiro, é nato, sem problema. Ele trabalha, tá morando na Suíça, foi contratado pela OMS, que evidentemente o Brasil é membro efetivo, né? Tá certo? Ele não